Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucimária e hoje vou falar um pouco sobre ativo intangível e, paralelamente, falar também sobre o CPC 04, que é o pronunciamento que trata justamente dos ativos intangíveis. Para dar início às explicações, eu trago aqui conceitos, primeiramente, sobre o que é o CPC. O CPC trata-se de um comitê de pronunciamentos contábeis e, exclusivamente, o CPC 04, ele estabelece diretrizes para o reconhecimento e mensuração, além de divulgações dos ativos intangíveis, exclusivamente para os ativos intangíveis. Assim como tem os outros pronunciamentos, os outros CPCs com outras numerações para tipos de passivo ativos, aqui no CPC 04 a gente trata exclusivamente dos ativos intangíveis. Dando continuidade, trazemos agora o conceito de ativo intangível. Ativo intangível, se você for pesquisar nas linhas de pesquisas, né, ele vai trazer um conceito que de entendimento de imediato é muito tranquilo, que nada mais é do que um bem que a empresa possui, mas que não existe fisicamente. O mais famoso exemplo de um ativo intangível seria o software, né? Que todo mundo conhece. Quando a gente vem para o CPC, o CPC 04, ele nos traz um conceito mais técnico, mas também de bom entendimento, que é um ativo. O ativo intangível é um ativo não monetário, identificável sem substância física. Ou seja, como o próprio nome já sugere, ele é intangível, não tem substância física, diferentemente do ativo imobilizado, que é um ativo que tem a matéria física, o caso dos equipamentos, bens imóveis, bem móveis. Você pode pegar, você visualiza, diferentemente dos ativos intangíveis, que não tem a substância física, não pode pegar, não pode ver, né? É algo abstrato, mas que, de alguma maneira, a gente consegue identificá-lo. Além disso, ele é não monetário, o que é um bem não monetário? Nada mais é do que um bem que não é dinheiro e nem algo a ser recebido em dinheiro. Dando continuidade, para que um ativo se encaixe nas normas do intangível, ele precisa preencher alguns requisitos que o próprio CPC nos traz, que eles nos ensina a reconhecer um ativo intangível. Então, tá aqui os três requisitos básicos para se reconhecer um ativo intangível. Primeiramente, ele precisa ser identificável. O que quer dizer que o bem permite separá-lo da figura da entidade, da empresa. E ele permite, assim, que seja vendido separadamente, que seja transferido, licenciado ou até mesmo alugado. Isso está no CPC. É preciso também que o bem resulte de direitos contratuais ou direitos legais, que é muito importante nessa questão do ativo intangível, porque é o que nos dá a segurança. Além disso, esse requisito do intangível um dos mais importantes, porque é o que vai diferenciar do goodwill, né? Que aqui deveria ter um outro vídeo para tratarmos disso, que seria de um outro CPC, né? CPC 015. O segundo pré-requisito para que possamos identificar um ativo intangível é que ele seja controlável. O que isso quer dizer? É preciso que o bem seja de utilização e benefício econômico exclusivamente da empresa,
sendo impossível que terceiros utilizem, né, desse bem sem uma pré-autorização. Isso é muito importante e muito característico de marcas, de patentes, né? Eu não posso simplesmente chegar, lançar uma marca de roupa com o nome Adidas, só porque eu acho interessante, bonito. Porque já existe esse bem, já existe esse ativo, já existe essa marca, né? E essa marca, ela é registrada em bens legais e ele tem o dono, a empresa tem o poder legal sobre a marca, entendeu? Então, via de regra, devem-se ter o controle por vias legais, né? Porém, é possível também que esse controle se dê por outros meios, sem que obrigatoriamente haja meios legais para tal. Ah, Mari, e se esse item não se enquadrar nisso? Se as despesas, o que eu faço com as despesas sobre esse item? Então, o próprio CPC, ele estabelece que, caso um item abrangido pelo presente pronunciamento não atenda à definição de ativo intangível, o gasto incorrido na sua aquisição ou geração interna, isso é importante, deve ser reconhecido como despesa quando incorrido. No entanto, se o item for adquirido em uma combinação de negócios, passa a fazer parte do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, o famoso goodwill, né? Reconhecido na data da aquisição. Inclusive, o pré-requisito de identificável, né, que o ativo precisa ser identificável, é um jeito de diferenciar ativo intangível de goodwill. Então, dando uma explicação mais a fundo sobre a questão do ativo ser identificável. Então, ele pode ser subdividido entre separável e eu intitulo aqui como resultado, mas é um segundo requisito que o CPC 04, lá no item 12, ele nos traz, onde ele fala que separável é quando o ativo puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, como eu já falei anteriormente, alugado ou até mesmo trocado individualmente, sem precisar você vender a empresa, sem precisar vender outras coisas, entendeu? Você pode separar, você pode simplesmente vender o seu direito de uso de uma marca que é sua, você pode vender para outra pessoa, você pode transferir um direito para a pessoa de usar a sua marca, por exemplo, entendeu? Além disso, ele pode resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos de obrigação. É justamente o exemplo que eu dei, né? Ele pode resultar de direitos contratuais, de usar a marca, por exemplo. Então, sobre a questão do ser controlável, o próprio CPC nos traz, no item 13, algo mais aprofundado que é importante pontuar. A entidade controla um ativo quando detém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados pelos recursos subjacentes e de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios, que a gente já citou anteriormente, e aqui o CPC vem nos comprovar o que já havíamos discutido. Normalmente, a capacidade da entidade de controlar os benefícios econômicos futuros de ativo intangível advém de direitos legais que possam ser exercidos no tribunal, porque a ausência deles dificulta a comprovação do controle. No entanto, a imposição legal de um direito não é condição imprescindível para o controle, visto que a entidade pode controlar benefícios econômicos futuros de outra forma. Porém, eu já vi acontecer de perto. Meu tio, escritor, ele lançou um livro, eu não me recordo muito bem sobre a questão do título, mas outra pessoa foi lá e
praticamente copiou a obra que ele tinha publicado. Ele percebendo, inclusive a pessoa pegou vários textos de vários autores, de outros autores além dele. E o título era idêntico, o dele, né? Como ele tinha a questão legal de controle da obra, né? Ele foi lá e processou. Porque ele tinha, né, meu tio, tinha o controle sobre essa obra e os direitos autorais, né, dele. Nos aprofundando mais sobre o que o CPC 04 nos fala sobre o benefício econômico futuro que um ativo intangível deve nos trazer, lá no item 17 ele diz que os benefícios econômicos futuros gerados por ativo intangível podem incluir a receita de venda de produtos ou serviços, por exemplo, um software, ele vende o serviço de melhorar outra empresa, por exemplo, um software de contabilidade, por exemplo, mais rápido, que ajude a outra empresa. Por exemplo, eu posso vender isso e utilizar a receita, né, de um serviço. A redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. Então, isso aqui é bem claro, né? Que o benefício econômico futuro não se diz respeito apenas de receita, de vendas que a gente tenha, mas também de benefícios econômicos no que diz respeito à redução de custos, de despesas, como, por exemplo, se você tem um software que ajude a sua empresa, você não vai precisar mais comprar de outra pessoa, nem contratar serviço de outras empresas. Então, vai reduzir esse custo. É possível que se tenha um estudo dentro da sua empresa sobre custo-benefício, sobre a questão das despesas, para saber o que vale mais a pena sobre essa questão. Mas o que importa é sabermos que, além de receita de venda, né, de produtos ou serviços do ativo intangível, também temos como benefício econômico futuro a redução de custos. Até aqui, para o reconhecimento e mensuração dos ativos intangíveis, a gente já viu que o conceito, né, de intangível, que ele é não monetário, é importante, e sem substância física, que é a principal característica. Além disso, ele precisa ser identificável, controlável e gerar benefício econômico futuro. E vamos para a próxima parte. Beleza, vamos lá. O reconhecimento inicial do ativo intangível deve ser ao custo. Ele deve ser reconhecido inicialmente ao custo. Isso está lá no CPC 04, no item 24. Então, o que é incluído nesse custo, né? No CPC, no próprio CPC, no item 27, ele coloca que o custo do ativo intangível adquirido separadamente inclui seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, né? Depois, a gente deduz descontos comerciais e abatimentos. E qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. Vou citar alguns exemplos que o próprio CPC nos traz sobre esses custos diretamente atribuíveis à preparação do ativo, né, para proposta para finalidade. O custo de benefícios aos empregados, que traz, inclusive, no próprio CPC, se eu não me engano, 33, CPC 33, ele traz essa questão dos custos de benefícios aos empregados. Também, custo com testes para verificação se o ativo está funcionando adequadamente para atender, né, a proposta, a finalidade proposta,
Além disso, ele também conta com honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. Esses são 3 exemplos de custos diretamente atribuíveis que entra na questão do custo do ativo. Então, o reconhecimento dos custos no valor contábil do ativo intangível cessa quando esse ativo está em condições operacionais pretendidas pela administração. Por exemplo, vamos supor aqui que estou adquirindo um ativo intangível. Estamos negociando e nesse meio termo aí da negociação teve alguns custos na aquisição desse ativo. Ver algum material, um CD e precisou de frete, alguma coisa assim. Essas despesas a gente vai utilizar como um custo até chegar na condição pretendida pela administração. Chegou aqui no ponto, né, no meio da negociação, a partir dessa condição pretendida pela administração, o que tiver de gasto depois disso vai ser contabilizado como despesas lá no DRE, ok? Então, aqui é a aquisição de intangível com combinações de negócios. A gente está negociando, né, numa combinação de negócios, adquirindo um ativo intangível, por exemplo, o controle de outra empresa, né, a marca, alguma coisa assim. Se um ativo intangível for adquirido em combinação de negócios, o seu custo é o valor justo na data da aquisição. Então, se eu tiver nessa negociação, né, desse ativo intangível, o custo vai ser igual, vai ser o valor justo, ou seja, o valor de mercado. Ah, mas por que isso? Então, o próprio CPC nos explica que o qual reflete as expectativas sobre a probabilidade de que os benefícios econômicos futuros incorporados nos ativos serão gerados em favor da entidade. Então, fica muito claro. Vamos falar sobre ágio por expectativa e rentabilidade gerados internamente. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, gerado internamente, não deve ser reconhecido como um ativo. Por que que ele não deve ser reconhecido como um ativo? Bom, ativo gerado internamente vai ser dividido em 3 fases. Geração de ativo intangível gerado internamente. 2, fase de pesquisa. 3, fase de desenvolvimento. Como que seria a geração de ativo gerado internamente? O goodwill gerado internamente refere-se a benefícios econômicos futuros que não são separáveis e identificáveis. O CPC 04, ele estabelece que o goodwill gerado internamente não pode ser reconhecido como um ativo intangível separado. Em vez disso, o goodwill gerado internamente é considerado um ativo intangível que não atende a critérios de reconhecimento, conforme definido pelo CPC 04. Isso significa que ele não é reconhecido como ativo no balanço patrimonial da empresa. A fase de pesquisa. A fase de pesquisa, ela diz que nenhum ativo intangível, resultado de pesquisa ou da fase de pesquisa de projeto interno deve ser reconhecido. Os gastos são com a pesquisa ou da fase de pesquisa de projeto interno devem ser reconhecidos como despesas quando incorridos, ou seja, gasto com despesa igual a pesquisa. Fase de pesquisa. Durante a fase de pesquisa do projeto interno, a entidade não está apta a demonstrar a existência do ativo intangível que gerará provavelmente benefícios futuros econômicos. Portanto, tais gastos devem ser reconhecidos como despesas quando ocorridos. São exemplos de atividades de pesquisa.
atividade destinada à obtenção de novo conhecimento, busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou outros conhecimentos, busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços, formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados. Fase de desenvolvimento. Um ativo intangível resulta de desenvolvimento ou da fase de desenvolvimento de projeto interno. Deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos os aspectos numerados. Primeiro, viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda. Intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo. Capacidade para usar ou vender o ativo intangível. Forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros, entre outros aspectos. A entidade deve demonstrar a existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível, ou caso se destine ao uso interno, à sua utilidade. Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível. Capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuídos ao ativo intangível durante o seu desenvolvimento. Exemplo: em 2010, temos início de pesquisa. Em 2011, inicia-se a fase de desenvolvimento, mas não há condição de identificar se o ativo vai ou não gerar benefícios futuros. Em 2012, a empresa demonstra a viabilidade técnica para a conclusão, mas não consegue mensurar se há mercado para tornar o produto viável economicamente. Em 2013, consegue demonstrar a viabilidade e concluir o projeto. Em 2014, começará a vender o produto em larga escala. Então, como nossa colega Laiane bem colocou, esse exemplo de fase de desenvolvimento do ativo intangível, a gente consegue descrever muito bem como seriam os lançamentos nessas fases. Em 2010, temos um projeto inicial de pesquisa, então não se concretizou ainda os requisitos para serem lançados como custo do ativo, né? Então, a gente lança como despesa. Em 2011, inicia-se a fase de desenvolvimento e ainda assim a gente lança como despesa. Já em 2012, a empresa demonstra viabilidade técnica, né? Se fosse só por aí, a gente já conseguiria lançar como custo. Porém, ela não consegue mensurar se há mercado para tornar o produto viável, economicamente falando. Então, a gente ainda continua lançando como despesa. Em 2013, ela consegue demonstrar a viabilidade e conclui o projeto. Então, aí a gente lança como custo do ativo intangível. Tudo isso dentro das condições pretendidas pela administração, como bem fala no CPC 04. Aqui em 2014, como começar a vender os produtos em larga escala, começará os lançamentos com receitas e despesas conforme os produtos forem vendidos. Mensuração após o reconhecimento. Como acontece? Custo de aquisição, amortização acumulada, perda por recuperabilidade. O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que a entidade demonstre o que o item satisfaça, a definição de ativo intangível, os critérios de reconhecimento, e esses requisitos se aplicam aos gastos incorridos inicialmente para adquirir ou gerar um ativo intangível e também aqueles incorridos posteriormente. Um ativo é identificável na definição de ativo intangível quando for separável, isso é, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, seja individualmente ou em conjunto com um contrato de ativo ou passivo relacionado, ou
resultado de direitos contratuais ou de outros direitos legais, que, esse direito sejam transferíveis, quer sejam separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. Um ativo intangível deve ser reconhecido somente quando for provável que os benefícios econômicos futuros esperados, atribuíveis ou ativos serão gerados em favor da entidade. O custo do ativo possa ser mensurado com segurança. Um ativo intangível ele deve ser mensurado inicialmente pelo seu custo. O custo de um ativo intangível adquirido separadamente inclui seu preço de compra acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, após deduzidos os descontos comerciais e abatidos. Qualquer custo diretamente atribuído à preparação do ativo para a finalidade proposta. Aqui é o resumozinho do que eu falei. Vida útil, ativo intangível. É definida, amortiza. É indefinida, não amortiza. Ativo intangível com vida útil. Bom, ativo intangível com vida útil. O valor amortizável do ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida estimada. A amortização deve iniciar a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessárias para que possa funcionar de maneira pretendida e administrada. A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda ou incluído em um grupo de ativo classificado como mantido para venda, de acordo com o pronunciamento da CPC 31. Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada, ou ainda na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. Então, para concluir essa explanação sobre o CPC 04 e ativos intangíveis, a gente deixa aqui para discussão duas questões. Primeiramente, quais são as melhores práticas para a gestão e a proteção de ativos intangíveis? Como é que as empresas podem garantir a maximização do valor desses ativos e evitar, assim, a perda de sua propriedade intelectual? Então, com esse questionamento, a gente consegue discutir sobre várias práticas a serem adotadas por empresas para garantir, assim, a boa gestão dos ativos intangíveis, né? Então, fica aí uma boa discussão. Então, a segunda questão que a gente deixa para discussão é qual é a importância dos ativos intangíveis para uma organização? Como eles podem contribuir para o sucesso e o crescimento de uma empresa? A gente não falou diretamente sobre esse ponto da importância, mas sabemos que dentro da contabilidade tudo tem a sua importância. Então, fica aqui para ser questionado e discutido esse ponto e a gente correlacionar com tudo que a gente apresentou e explanou aqui sobre os ativos intangíveis. Bom, essa foi a minha apresentação, Edmari. Obrigada por todos que prestaram atenção, que assistiram ao nosso vídeo e até mais.